Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Bom, hoje é segunda-feira e na segunda que vem eu vou ter a minha última prova oral do ano, que é justamente da matéria que eu repeti ano passado, e que o meu primeiro vídeo no canal foi eu fazendo essa prova, mas do primeiro bimestre, sabe? Se você não assistiu, por favor, vai lá assistir e deixa o seu like pra me apoiar. E deixa o seu like também nesse vídeo, se inscreva no canal pra poder receber as notificações e me apoie, tá bom? Bom, mas a questão é que vai ser um vídeo, na verdade, um marco importante do meu ano, que é a minha última prova oral antes de eu voltar pro Brasil. Então, eu não sei se esse vídeo vai ser longo, se não vai ser, mas eu vou registrar momentos dessa minha última, eu espero que seja a minha última semana de estudos. Vou contar um pouquinho com relação aos meus sentimentos, como que tá sendo os meus estudos, enfim, segue o padrão dos meus vídeos anteriores aqui no canal, mas como é a última prova, então talvez esse seja um vídeo bastante especial pra mim. Eu ainda não acabei de estudar, são 5h45 da tarde, vou tomar um banho agora, enquanto eu janto, eu vou terminar de estudar a última parte que faltou. Gente, esse segundo quadrimestre em fisiologia tá sendo o mais pesado de todos, porque é simplesmente muito assunto para uma prova só, né? Então, assim, a gente viu várias coisas muito mais, na minha opinião, relevantes do que no bimestre passado, coisas que eu vou levar para minha carreira como médica. Fisiologia é a matéria, se não a mais importante, uma das mais importantes do segundo ano, porque ela é a base para outras matérias. Mas nesse segundo semestre em específico, a gente está aprendendo coisas mega importantes. Por exemplo, identificar paciente diabético, né, fazer o exame para identificar isso, paciente com acidemia, alcalêmia, quais os mecanismos que vão compensar um paciente que tem um pH muito ácido, um pH sanguíneo muito ácido, muito básico, né? Os mecanismos a nível renal, a nível respiratório, são coisas que, para quem não entende, não tá no nicho da medicina, mas assim, são coisas importantes, muito importantes. Eu estou gostando muito desse semestre no sentido da importância dele, porém é muita coisa para prova, sabe? E como é uma prova oral, que você tem que ir com a sua cabeça, o seu psicológico preparado, então dificulta ainda mais a minha situação, entendeu? Eu tirei alguns post-its que estavam aqui em cima de uma outra matéria, que graças a Deus eu já passei, e deixei aqui só os de fisiologia. Esses são do meu primeiro quadrimestre, porém o que torna essa prova ainda mais difícil é justamente que a gente tem que lembrar conceitos do semestre passado. E tudo bem, né? Porque você não pode pegar e simplesmente esquecer das coisas que você estudou. Nossa, gente, eu tô muito capenga. Você não pode simplesmente se esquecer das coisas que você estudou no semestre passado, né? Um semestre tem a relação com o outro, eu entendo isso. Só que não tem como você estudar tudo de novo do semestre passado para essa prova e mais as coisas dessa prova. Então, vocês entendem como vira uma bola de neve? Então, assim, eu não joguei fora, eu não vou jogar fora esses post-its que estão ali, porque algumas coisas eu ainda dou uma olhada, eu ainda tento lembrar para as coisas que eu tô estudando agora, e aí eu tô adicionando mais coisas, como esse post-it aqui em cima que eu coloquei. Ai, gente, nossa, tá uma confusão na minha cabeça, né? E é isso, então vocês vão acompanhar um pouquinho da minha semana de reta final do meu ciclo básico. Hoje já é o dia seguinte e eu acabei de tomar banho, por isso que eu tô assim, cabelo molhado. E pra quem não sabe, eu dou aula de espanhol, mas uma aluna minha cancelou a aula, então eu vou ter um pouco mais de tempo pra estudar hoje. Eu fico, assim, com a minha cabeça um pouco confusa, né? Se a gente usa o tempo extra pra descansar ou pra estudar mais, né? Enfim. Hoje eu tô fazendo uma revisão sobre toda a unidade 8,
para essa prova vai dar unidade 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então são 6 unidades, que tem vários assuntos em cada uma. E hoje em específico eu estou revisando a unidade 8, que fala, entre muitas coisas, sobre o equilíbrio ácido-base do nosso sangue, a regulação da glicemia, né, como é que a gente faz as provas para ver se a pessoa tem diabetes ou não, na verdade os exames, um pouco sobre microcirculação, como o nosso coração, cérebro, rim fazem para poder regular o fluxo sanguíneo deles ante um aumento ou uma diminuição da nossa pressão arterial. Deixa eu ver o que mais tem aqui. E a parte que, assim, na minha opinião é a mais chata, é precisar ficar memorizando gráficos, né? Por exemplo, esse daqui, que tá dentro do... tá dentro do conceito de equilíbrio ácido-base, que a gente tem que localizar, posicionar as doenças metabólicas associadas ao equilíbrio ácido-base. Não sei se deu pra entender. E na hora da prova a gente tem que escrever gráfico, fórmula, para representar o que a gente quer explicar pro professor. E tem gráficos que sim ou sim a gente tem que saber, porque muitas vezes a gente chega na prova e a prova pode começar de várias formas, né? E uma delas é o professor falar assim, olha, desenha pra mim tal coisa. E a partir do que ele pedir, vocês começam a conversar sobre o assunto, né? Ele começa a te examinar, se você sabe ou não aquilo. E esse gráfico em específico, pra mim, é o mais difícil, sem dúvidas, do segundo semestre, porque você não consegue decorar. Não é uma coisa assim, tipo, você decora o gráfico, assim, né? Como que se desenha, mas ele pode pedir pra você localizar nesse gráfico qualquer doença, qualquer distúrbio associado ao desequilíbrio ácido-base no nosso sangue. É difícil explicar isso daqui para pessoas que não são do nicho de medicina, mas basicamente não dá para decorar. E aí eu sou uma pessoa que eu gosto de ter as coisas bastante fixadas na minha mente para eu me sentir segura. E eu sei que o raciocínio é importante, tipo, aliás, o maior plot twist dos meus estudos esse ano é justamente eu focar mais no meu raciocínio, no raciocínio do que eu tô estudando, em construir um raciocínio, do que ficar decorando. Só que isso de chegar na hora da prova e ter essa incerteza do que eles vão me perguntar, se é que eles vão me perguntar isso ou não, é uma coisa que me corrói por dentro, confesso pra vocês. Acho que todo estudante que vai fazer prova oral e com a incerteza de, às vezes pode ser perguntado uma coisa que eu super domino e às vezes não, é uma coisa que faz muito mal pra nossa cabeça. É a parte favorita do meu estudo, que é quando eu pego alguma coisinha pra comer, minha lousa, que eu não preciso ficar gastando folha pra escrever, né? E aí eu vou treinar um pouquinho pra identificar, né, quais são os culpáveis do nosso pH sanguíneo, aumentar ou diminuir, né, ficar mais ácido ou mais básico. Não sei se deu pra entender, gente, eu espero que sim. Bom, gente, hoje é quinta-feira, eu tô me arrumando pra ir na academia e vou contar pra vocês uma coisinha. Eu tava conversando ontem com um dos meus alunos, né, que pra quem não sabe eu dou aula de espanhol, e eu conversei com ele sobre eu estar muito sobrecarregada mentalmente falando, né, por conta que eu já venho de um histórico de ter provas orais, e aí eu vou ter mais uma prova oral, e a gente já tá no fim do ano, eu já quero ir embora pro Brasil, visitar minha família, ficar mais tranquila. E aí algumas coisas estão acontecendo na minha vida que eu não tô
cognitivamente conseguindo me dar conta do que tá acontecendo, o que é algo perigoso, né? Por exemplo, ontem eu estava atravessando a rua e eu não prestei atenção na rua. Tipo, a rua tava vazia, não tinha nenhum carro passando. Mas eu deveria ter olhado pros lados, assim, sabe? Tipo, eu deveria ter prestado atenção. E aí agora, dito e feito, né? Agora de manhã eu tava estudando. Como ontem eu fiquei extremamente... Eu fiquei muito atordoada ontem pelo excesso de coisas que eu tenho que revisar pra essa prova que eu vou fazer segunda ou terça-feira, né? Depende do horário que eles me jogarem. E aí ontem, estudando, eu fiquei muito atordoada. E aí, tipo, eu tenho estudado e não tenho feito muitas pausas durante um estudo e outro. Por conta do excesso de informação, e aí eu quero estudar tudo a tempo, que não sei o que, e aí a gente começa a fazer aquele desespero na nossa cabeça. É o que é plausível por conta da quantidade de conteúdos, mas aí você fica tipo, mas o descanso faz parte do processo, essas brisas aí, né? E aí, hoje de manhã, conversei com meu aluno, e hoje de manhã, agora que eu tava estudando, eu falei assim, não, eu vou levantar da minha cama, vou estudar tranquila, o que der deu, o que não der não deu, vamos nessa vibe. Aí eu tava tomando meu café, o café caiu tudo no chão, né? Na verdade eu tomei o café e ficou um pouquinho na xícara. E aí, na hora que eu levantei assim, caiu um pouco na minha CPU do computador e um pouco no chão. Eu vou deixar uma foto aqui. Mas assim, não foi nada demais, né? Acabou molhando um pouquinho da CPU e um pouquinho dos meus resumos. Mas não são resumos muito importantes, assim, sabe? Que eu tô precisando pra essa prova. São resumos de outra matéria que eu já fiz. Só molhou uma folha. Ai, eu esqueci de passar aqui na testa. Aí, ó. Gente, esqueci de passar na testa, tá vendo? Eu tô falando pra vocês que minha fadiga mental aguda tá persistindo, né? Quem assistiu o vídeo passado, eu falei da fadiga mental aguda, que é um estado cognitivo que parece que você esqueceu tudo que você estudou, tudo que você viveu, mas é temporário, é só uma condição momentânea do seu sistema nervoso falando assim, ó, tô sobrecarregado. Enfim, agora eu vou pra academia. Eu não tenho treinado muito bem, essa semana tá sendo muito ruim na academia, porque eu vou pra treinar e minha cabeça tá em outro lugar, por causa dessa prova, né? Então assim, os meus treinos estão sendo um verdadeiro fiasco. Mas eu vou, né? Eu tento me desligar 1-2 horas no dia dos meus estudos pra poder treinar, né? E aí, quando eu voltar, dá-lhe mais estudos. Olha esse ombro, gente. Ó, tá sendo uma semana difícil, mas girl top. Ai, gente. Só por Deus essa fase, hein? Mas vai dar certo. Então, caiu o café nessa folha. O bom é que dá pra enxergar, né, o que tá escrito. Olha o Simbinha ali, quando ele não tá arisco. Porque ele é um gato bastante arisco, viu, gente? Mas quando ele acaba de acordar, ele é bem fofinho. Acho que é porque ele quer, né, ficar se esfregando o pelinho dele. E aí ele é bem fofinho. Assim. Mas geralmente não dá pra abusar muito, não. Principalmente se você pega na região da barriga dele, ou no pescoço, talvez seja zonas mais vulneráveis, ele não gosta, não. Bom, aí eu tô aqui, eu já estudei fisiologia da visão, achei bem complicado, porque envolve uns conceitos difíceis que eu não gostei. Agora eu vou estudar fisiologia da audição, vai ser o último tema do meu dia. E aí, depois, eu vou dar uma olhadinha nas perguntas que foram feitas sobre esses temas pra ver se ficou alguma lacuna. Mas, enfim, né? Eu tô um pouquinho insegura pra essa prova, como eu falei, porque eu nunca fiz essa prova. Mesmo sendo uma matéria que eu repeti, eu fiz ela até a metade do ano passado, né? Eu não cheguei nessa etapa. Então, por isso eu me sinto um pouquinho insegura. Mas, vamos lá, né? A gente não vai falhar pela falta de tentativa. Tchauzinho!